Meu amigo, a brincadeira não foi boa não, viu? Depois dos ataques que foram proferidos ao Donald Trump aqui no Brasil, a resposta chegou e chegou a galope, né? Então, teve um apresentador aqui no Brasil, eu até falei com vocês, que xingou o Donald Trump de burro, fez ataques ao Donald Trump. Parece que a resposta chegou mais rápido do que ela poderia imaginar. Outro ponto que a gente vai falar é que, depois de tantas e tantas polêmicas envolvendo Brasil, Venezuela, Brazuela, enfim, né? Você já conhece a história toda. Aconteceu que o presidente Lula deu uma autorização para mais um negócio com a Venezuela. Causou um conflito nada, vamos dizer, democrático, não é isso? Vamos entender um pouquinho tudo isso que está acontecendo, vamos falar sobre isso, tem muita pauta importante nesse editorial com vocês. Então não esqueça de se inscrever, dá o like, não cai o dedo não. Você colocar o dedinho aí para se inscrever, não cai, tá? Pode colocar o dedinho aí, ficar inscrito no canal para sempre receber as melhores informações o possível, tá bom? Mas vamos começar de matéria? Lembrando, viu? Você quer comprar imóvel barato? O livro Segredos Milionários dos Leilões tá aí para fazer você ficar rico, tá? Comprando imóvel, vale a pena, tá bom? Então, clica aí no link da descrição e faz o download do livro Segredos Milionários dos Leilões, tá bom? Bora começar? Vamos entender um pouquinho mais o que está acontecendo no nosso Brasilzão. Vamos lá. A apresentadora Ana Maria Braga, lembra dela, né? A Ana Maria Braga. Pois é, ela se revoltou com o Donald Trump, não entendeu, né? E disse, nossa, eu não entendo como que ele pode ser tão burro, né? Então, é a Ana Maria Braga, a mulher que conversa com um papagaio de borracha, dizendo que o Donald Trump é uma figura muito burra, né? Ela falou que tá acontecendo os incêndios lá em Los Angeles, que uma seca, né? Que tá acontecendo ventos que estão levando o fogo, né? Tá levando fogo, tá causando uma tragédia, e ela não consegue entender como que o Donald Trump é negacionista contra o meio ambiente, que ele não entende que vários lugares, né, estão superaquecendo, que o mundo está aquecendo. Ele não entende, né? E aí ela falou, como é que pode o Donald Trump ser tão burro? Pois é, como eu disse, é a mulher que fala com um papagaio, né? O que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte, resposta imediata, né? Parece que nem a Globo tá querendo alguém que bate de frente com o Donald Trump. No dia 13 de janeiro de 2025, você sabe que dia que é 13 de janeiro de 2025? Sabe não? É hoje, tá? No dia 13, eu nem gosto dessa data, viu? Dia 13, principalmente quando cai na sexta, se bem que todo dia hoje é sexta-feira 13, eu nem gosto dessa data. No dia 13 de janeiro de 2025, Ana Maria Braga falou que o Donald Trump é burro. No dia 13 de janeiro de 2025, Ana Maria Braga caiu do programa que ela já apresentava há muitos anos, né? Matéria da revista Oeste, Ana Maria Braga é afastada do Mais Você por excessos. Entenda, a apresentadora diz que está com indisposição e recebe soro para apresentar recuperação. Vai vendo. Nesta segunda-feira, dia 13, em São Paulo, Ana Maria Braga não apresentou o programa Mais Você da Rede Globo por causa de um problema estomacal. A apresentadora Tati Machado assumiu a condução do programa durante a ausência da titular. De acordo com a própria Ana Maria Braga, a indisposição foi causada por excessos do fim de semana. A apresentadora informou por meio de suas redes sociais que está em recuperação e planeja retornar ao programa após terça-feira. Cara, eu acho que isso aí, depois papo de excesso, cara, vamos lá, isso aí é pra tirar, tipo assim, fazer uma cortina de fumaça, né? Ou seja, embromar, né? E se tem uma coisa que esse governo sabe fazer bem, se tem uma coisa que a Globo sabe fazer bem, é cortina de fumaça, né? Depois da repercussão negativa, arrancaram ela do programa. É temporário, né? Mas deu pra sentir que sentiu medo, né, do que estava acontecendo. Vamos lá. Vamos falar de segurança pública. Para mim, um tema que eu preocupo demais, falo demais com vocês. Matéria Conexão Política. Sob a alegação de combate à superlotação, o Judiciário colocará cerca de 1,4 mil detentos nas ruas. Isso no Distrito Federal. Então é assim,
Quando você não tem competência para controlar a criminalidade, o que você faz? Você solta preso. É isso. A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal anunciou que cerca de 1,4 mil presos do Centro de Internamento e Reeducação do Complexo Penitenciário da Papuda terão progressão no regime aberto neste primeiro semestre de 2025. A medida, segundo informações do portal Metrópolis, busca combater a superlotação, né, do centro de detentos, né? Atualmente com 224% de sua capacidade. A alegação oficial é de que a medida tem como reduzir a lotação para 187,5%, equivalente a 2.138 presos. Ou seja, resultado do governo é, se você não tem como controlar, né? Não tem como controlar a criminalidade, não tem como resolver o problema da superlotação, solta mais preso para a rua. Vamos lá, pessoal. Há muitos dias eu falei para vocês do caso de um ex-secretário de turismo da Argentina que foi visitar o Rio de Janeiro. O GPS errou o caminho e o enviou, né, para um local perigoso, onde ele foi baleado. Infelizmente, a gente traz essa triste notícia hoje. Morreu o ex-secretário de turismo de Bariloche, que havia sido baleado no Rio de Janeiro. Infelizmente, ele não resistiu à matéria da Claricon, né, da própria Argentina. Morreu o ex-secretário de turismo de Bariloche, que havia sido baleado em uma favela do Brasil. Gaston Bourlon morreu nas últimas horas, depois de ter recebido um tiro na cabeça e outro no peito durante um assalto no Rio de Janeiro. O homem voltava junto à sua família de uma visita ao Cristo Redentor, quando o GPS o levou a uma favela, né? Então, assim, é uma lástima quando esse tipo de situação acontece, né? Uma família que perde aí, né, um pai, né, perde um chefe de família aí, graças à incompetência dos nossos governantes, né? Um turista que vem visitar o Brasil, vem visitar o Rio de Janeiro, e aí, né, leva como lembrança o pai ou esposo num caixão, né? Qual a lógica de um país como o Brasil, que infelizmente precisa, se submeter a uma situação como essa, né? Acontece todos os dias com o brasileiro, agora, né, os turistas também. Vamos lá, pessoal, vamos falar de outra tragédia, a tragédia econômica, né? O Brasil registra a maior saída de dólares da história, 87,214 bilhões em 2024, ainda mais do que o período da pandemia. Gente, é tenso, viu? O Brasil registrou a maior saída de dólares da história em 2024, somando 87,214 bilhões, né? Os fatores que levaram a esse recorde têm várias implicações. Tem a questão econômica do governo Trump, né, que está retornando, a promessa de maior protecionismo na moeda americana, mas enfim, um dos maiores fatores, né, não foi a valorização do dólar, foi a desvalorização do real. Então, com a desvalorização, ou seja, com a nossa moeda não valendo nada, qual que é o resultado? Sair fora, né? Ou seja, tirar a moeda do real e investir em dólar. Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora sobre esse absurdo aqui. O governo brasileiro autoriza a Bolt a importar energia da Venezuela e o teste começa esse mês. Que recado bom que o Brasil passa para o mundo, né? O Brasil irá realizar, quem publicou foi o deputado federal Kim Kataguiri. O Brasil irá realizar este mês testes técnicos para retomar as importações de energia elétrica da Venezuela, um plano que o governo Lula tenta viabilizar há mais de um ano. Com o discurso de baratear a energia, Lula reaproxima as relações do Brasil com a Venezuela, usando o nosso dinheiro e indo na contramão de uma política de independência energética. Que adianta esbravejar a democracia quando na primeira oportunidade busca financiar amigos ditadores. O Brasil deveria investir cada vez mais, né, na energia solar. Enquanto isso, o que o Brasil faz? Criou o imposto do sol, né, criou a taxa do sol. É uma vergonha, gente. Aí vem a Marina Silva, né, matéria da Gazeta do Povo, diz que Maduro só tomou posse porque controla todas as instituições. Marina, a gente sabe como que o socialismo, como que o esquerdismo dá os golpes deles. É controlando as instituições, controlando o judiciário, que é um judiciário, assim, vamos dizer, um tanto quanto pendente, né? Ele pende para um lado. Inclusive, saiu uma pesquisa agora há pouco, dizendo que o judiciário brasileiro, e é uma matéria que assusta, né? É o segundo mais enviesado do mundo, ou seja, o segundo mais político do mundo.
perde, deixa eu te contar para onde? Para Venezuela. Pois é. Aí, quando esse tipo de coisa acontece, se você faz críticas, né, o errado é você. Né? O espalhador de fake news é você. Então, é tenso, né? E aí, até, é interessante, a Bárbara do Titalizei, ela fez uma publicação, né? E nessa publicação aqui tem um painel, né? Eu acho que foi o Vinícius Carrion que publicou, mas um painel com um número de vezes que a imprensa noticiava melhoras na economia, apesar do Bolsonaro, né? Ou seja, as coisas estavam melhorando, mas apesar do Bolsonaro... Olha o tipo, a matéria do Globo, né? Ó, apesar de Bolsonaro, o Brasil está cumprindo o seu papel no Conselho de Segurança, apontam diplomatas. Apesar do Bolsonaro, né? Ó, como ler a melhoria dos índices apesar do desemprego? Olha só. Apesar dos bons sinais, matéria do Estadão, apesar dos bons sinais gerados pela melhoria da pandemia, a credibilidade fiscal está abalada. Eles falavam em credibilidade fiscal do Bolsonaro durante a pandemia. Por que esse bando de canalha não fala da credibilidade do Lula, né? Credibilidade fiscal. Matéria da Folha de São Paulo. Apesar de Bolsonaro, sensação de bem-estar vai melhorar até a eleição, de José Márcio Camargo. Apesar do Bolsonaro, né? Vamos lá, outra matéria. Apesar, na ONU, mantém condenação à invasão da Ucrânia, apesar da neutralidade defendida por Bolsonaro. Era o mínimo, né? A gente queria uma neutralidade defendida pelo Lula, no caso da Ucrânia, no caso de Israel, no caso do próprio Maduro, falar, problema é de vocês. Danem-se. Eu não vou entrar nessa. Não vou nem apoiar, como o Lula fez na hora de apoiar. Ele veio aqui e falou, Maduro é um homem bom, apoia Maduro, vamos lá, né? Então, assim, cara, essa mídia brasileira não tem como você não descredibilizar, né, essa mídia brasileira enviesada. Vamos lá, pessoal. Olha só, Caiado se manifesta sobre Gustavo Lima no União Brasil e candidatura em 2026. Eu falei pra vocês há muito tempo, isso aqui é pra formar, né, uma dupla, é pra formar uma casadinha aqui, tá? O Gustavo Lima entrou pra falar, vocês estão deixando o Caiado fora? Pois é, deixa ele fora que eu vou ser o candidato com o Caiado me apoiando. Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que Gustavo Lima já decidiu pela sua filiação à União Brasil e disse que o futuro do partido não será decidido por um monopólio. O gestor goiano é pré-candidato à presidência e busca espaço na direita, mas enfrenta resistência de uma ala lulista na própria sigla. Ao patrocinar a candidatura do embaixador em 2026, ele ganha um aliado com apelo popular fora do Centro-Oeste. O que isso quer dizer? O Caiado hoje é apoiado por 85% do goiano, tá? Do Centro-Oeste. O Caiado, ele é famoso Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? Então vamos dizer que, se eu estiver falando besteira, quem for do Mato Grosso do Sul me fala errado, mas o Caiado é apoiado por 85% de Goiás, cerca de 50%, 60% do Mato Grosso do Sul apoiam o Caiado. O resto do Brasil já ouviu falar, não gosta muito, o Bolsonaro já falou que ele não é tão legal, então não dão muita atenção pro Caiado. Mas o Gustavo Lima é querido e conhecido no Brasil inteiro. E muitos apoios o próprio Gustavo Lima conseguiu pro Bolsonaro. Vamos lembrar que o Gustavo Lima foi apoio ao Bolsonaro em 2018, 2022. Pois é. O que é a grande questão aqui, né? O que se apresenta aqui nessa história? O Gustavo Lima, né, ele deu aí uma sinalização de afastamento ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, tanto é que ele foi amplamente criticado pelo bolsonarismo depois de ter declarado, né, aí a sua candidatura à presidência da República. Teve matéria falando que Bolsonaro se sentiu traído pelo Gustavo Lima. Traído de quê, gente? Cá entre nós, não tem o que falar de traído, né? Mas a grande questão aqui que se levanta é que o Gustavo Lima, hoje, entre Bolsonaro e Caiado, o Gustavo Lima apoia mais o Caiado, tá? Vamos lá, o Marco Antônio Costa, ele fez uma publicação Superman, né, o jornalista. Moraes derruba multas da Receita Federal contra a Globo e seus artistas. O STF validou contratos de pessoa jurídica e considerou que não configuram vínculo empregatício. A decisão anula as atuações milionárias por alegação de sonegação de imposto e o caso segue sob segredo de justiça. Eu apoio o Alexandre de Moraes nessa aqui. Ele não tá errado, tá? Vamos ser sinceros aqui. O que rola?
tá? É o ataque à pejotização. O que é pejotização? Você quer trabalhar para mim? Monta uma PJ. Não vou te pagar como CLT, monta uma PJ. Você vai prestar serviço para mim. Pois é, né? Eu vou trabalhar com a sua imagem, você vai explorar a sua imagem, você vai trabalhar tudo isso. Cara, eu acho mais do que justo, tá? Agora, o que os caras fazem? O cara vai lá e monta uma PJ, trabalha o tempo todo com a PJ, aí ele tem redução tributária. Presta atenção, só pra você ver. Vou te contratar para trabalhar para mim. Você vai ser um artista mamador da Lei Rouanet, certo? Salarinho seu. Não, o senhor vai pagar, né, 27,5% de imposto. Certo? 27,5% de imposto na pessoa física. Ah, beleza. Mas vem cá, agora se você quiser, eu não vou pagar tantos impostos, né, tantas verbas trabalhistas, mas aí nós vamos montar uma PJ, que você vai pagar pelo Simples Nacional. Vai pagar 6%, 7%. Em vez de você pagar 27,5%, você vai pagar 7%, reduzindo 20% sobre o seu imposto. O cara que é o artista pensa, pô, é mesmo, eu vou me beneficiar. Então o cara se beneficia 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos pagando menos imposto. E a Globo também pagando menos imposto. De repente, chega esse artista e fala, não, agora eu não quero mais não. Agora eu descobri que eu deveria ter sido CLT, eu quero, né, que vocês reconheçam a minha carteira. E o Alexandre de Moraes falou, não, não é assim que funciona. Cara, não foi só a Globo, tinha outras ações também. Então eu acho que o Alexandre de Moraes está certo nessa aqui. Tá? Vamos deixar muito claro. Por quê? Porque eu sou contra o cara que vem, trabalha, faz um contrato com você, né? Vem cá, você contrata o cara e fala, não, ó, você vai ser PJ, você vai pagar menos imposto, eu também vou pagar menos imposto. Fechou? Fechou, tamo junto. Aí o cara trabalha, de repente ele fala, não, agora eu quero te processar e você tá me devendo aí uns 3 milhões de reais? Ah, vá plantar fava, né? Então, cara, não tem nada a ver com o Globo isso aqui, tá? Não foi porque a Globo, teve outros casos também que foi uma decisão nesse sentido e eu sou favorável a isso aí, tá? Então, eu sei que, você concordou com o Alexandre de Moraes, você é um monstro. Cara, não tem nada a ver com as decisões autoritárias. Eu acho que ele toma sim, tá? Decisões como, por exemplo, no 8 de janeiro, que ele não observou devido processo legal, que ele não observou o princípio da proporcionalidade, mas essa decisão dele é que eu apoio. Tá certinho na minha visão. O sujeito que topou trabalhar de CNPJ, tem que ser CNPJ até morrer. Não tem dessa de, agora eu quero regressar e cobrar os direitos trabalhistas e ser CLT. Então tem que pagar os impostos tudo atrasado também. É isso? Né? Então, eu acho assim, o cara trabalhou de PJ, vai pagar? Não, eu vou te processar. Não, beleza, vai processar, mas agora o Estado vai te cobrar também os 5 anos do período que você pagou como CNPJ, né? Pô, sacanagem, né? É bem isso. Então, assim, se eu não acho errado, eu não vou pôr crítica, tá? É isso. Vamos lá, mesmo que seja o Moraes, que eu sei que vocês não gostam dele. Governo Lula quer acelerar regras sobre porte de maconha. Não. Olha só o nível das prioridades, né, dessa gente. Olha o nível de prioridade que o governo tem. Enquanto o Brasil está afundando, enquanto as crises internacionais estão bombando, enquanto a economia está arrebentada, o cara me vem e quer colocar como prioridade o quê? Liberar coconha, liberar pamonha para os outros. Né? Você tá de brincadeira, né? O Ministério da Justiça e Segurança Pública, comandado por Ricardo Lewandowski, atua para agilizar o trâmite de elaboração de regras sobre o porte de maconha. Há 6 meses, o Supremo Tribunal Federal descriminalizou o porte até 40 gramas de drogas. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, Senad, né, que é pasta que tem a atribuição de produzir a resolução, vai trabalhar a todo vapor ao longo deste mês, junto ao Conselho Nacional de Justiça, para concluir os trabalhos o mais breve possível. Então, tá lindo. Eu libero presos por causa da superlotação, 1.400 presos só em Brasília. Eu faço uma resolução logo, né? Se o policial for prender o cara que tem 40 gramas ali, é o policial que é um sem vergonha, né? Prendendo o jovem rapaz, tadinho, a vítima da sociedade, não pode. Então, assim, eu te pergunto, como que um país desse pode dar certo tendo estas prioridades? E aí, qual é o segredo? Qual é a jogada? A jogada é simples. Produzir, né, um grupo de pessoas, né, assim, que não tem o menor discernimento. Aí eu argumento para vocês o seguinte, querem formar um bando de psicótico que vota no PT.
Olha só, Folha de São Paulo. Maconha, ou coconha, né? Pode causar psicose, mesmo em pessoas sem a predisposição genética, diz estudo. Um estudo realizado no Reino Unido mostrou que o uso recreativo da maconha aumenta a probabilidade de desenvolvimento de psicoses clínicas em todos os usuários, mesmo entre aqueles sem disposição genética. Para os pesquisadores, o teor do THC, né, que é o canabidiol, presente na maconha é mais determinante do que a presença de características hereditárias no surgimento dessas condições. Ou seja, forma pessoas psicóticas. E essas psicóticas, né, andam na rua fazendo assim, ó, tá? Fazendo desse jeito assim. E aí, o resultado nas urnas, você já viu como é que fica, né? Então é assim, cara, eles querem formar gente burra, eles querem formar gente sem educação, eles querem formar gente psicótica, eles querem deturpar toda a hipótese que você tiver para criar um intelecto a mais através do estudo, através do cuidado da saúde, através de programas de saúde. Eles não querem isso. Por quê? Porque, como disse um certo presidente aí numa reunião de sindicatos, se você aumentar 1/1000 a sua capacidade cognitiva ou a sua renda, você para de votar no PT. É assim que funciona a regra do jogo, tá bom? Abraço, pessoal, fica com Deus e até o próximo editorial.